Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estamos aqui no nosso estudo da palavra, buscando nos alimentar, desfrutar da vida de Deus, né, no nosso meio. E hoje nós estaremos compartilhando aqui algumas coisas do capítulo 3 e do capítulo 4 do livro de Marcos. E o livro de Marcos, ele é interessante, como eu disse para os irmãos, que ele aponta Jesus como servo. Jesus veio para nos servir. Jesus veio para curar, para estar no meio do povo, para estar no meio da multidão. E interessante que aqui no capítulo 3 já começa Jesus curando um homem da mão ressequida, uma mão atrofiada, né? E ele faz questão de fazer essa cura, esse milagre, num dia ali de sábado. E é interessante que quando Jesus ele chega ali, os escribas e fariseus já começam a observá-lo. Mas olha o verso 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Interessante que Jesus não falou qual a mão que era para ele estender, né? Mas ele, com um ato de fé, ele estende a mão ressequida e prova então da cura ali, do milagre. Isso mostra o que para nós? Todas as vezes que nós passamos por uma situação difícil, o Senhor ele pede para que possamos então estender a nossa mão, estender a nossa situação a Ele. Com certeza Ele vai nos restaurar, vai restaurar cada situação que foi perdida. Amém? Tem uma outra parte interessante aqui, que é quando os parentes de Jesus, ali no verso 21, eles ficam ali um pouco preocupados com Jesus. Olha o que diz: e quando os parentes de Jesus ouviram aquilo que ele fazia, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Então é bem complicado, né? Porque normalmente quando você é desonrado na sua casa, você não consegue entender. Mas nem o próprio Jesus foi reconhecido dentro da sua casa. As pessoas acharam que ele estava fora de si quando ele começou ali o seu ministério realmente, né? E aí é interessante que os escribas e fariseus, eles começaram a difamar Jesus, dizendo que ele fazia aqueles milagres com o poder de Beelzebul, né, com o poder dos demônios. E Jesus ensina-nos aqui uma lição muito interessante. No verso 23 diz: então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Isso aqui nos ensina um princípio da nossa unidade no propósito. Uma igreja não pode avançar se estiver dividida, se tiver um irmão contra o outro, falando mal do outro, criticando o outro. Nós precisamos estar unidos no mesmo propósito, no mesmo coração, e eu creio que com isso nós poderemos então desfrutar de um avanço, né, na obra do Senhor. Amém? E no capítulo 4, nós temos aqui duas passagens muito poderosas, não poderia deixar de mencionar. A primeira delas é a parábola do semeador. Interessante que o Senhor, ele fala que essa semente lançada pelo semeador é a palavra, né? E aí ele fala sobre 4 terrenos. O primeiro é aquele que a semente cai ali à beira do caminho, né? E ele fala o seguinte, no verso 15, né? Que todos aqueles que ouvem a palavra, e esse aqui que cai à beira do caminho, é como se Satanás viesse e logo arrebatasse, tirasse aquilo que foi semeado neles, né? São aquelas pessoas que até ouvem a palavra, mas logo elas perdem aquilo que foi ouvido, né? E deixam aquilo passar. Aqueles também que foram semeados em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, recebem logo com alegria. Tem pessoas que são assim, elas ouvem a palavra, elas ouvem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra,
da palavra, logo se escandalizam. São aqueles que ouvem, mas não têm raízes para que aquela semente aquela palavra possa germinar ali dentro dos seus corações. Nós temos também um outro grupo, que são aqueles que a palavra é semeada, mas ela cai ali entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, ou seja, as fascinações do mundo, as riquezas e as demais ambições, concorrendo, é isso que a palavra diz no verso 19, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Muitos irmãos não têm desfrutado mais da palavra, porque ainda são muito apaixonados pelo mundo. Ainda não conseguiram se desprender totalmente daquilo que o mundo oferece. Para eles o mundo ainda é encantador, os olhos brilham ainda, né? E essa palavra ela não pode frutificar, porque vem ali as coisas do mundo e sufocam como espinhos, né? E o último solo é o solo bom, que é a terra fértil. São aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. A pergunta que eu tenho para te fazer é: as coisas de Deus fascinam você mais do que as coisas do mundo? Você se empolga mais em ouvir a palavra do Senhor do que ouvir as coisas do mundo? Você se empolga em ouvir canções que edificam você mais do que canções, aquelas, vamos dizer assim, que são de cantores aí do mundo secular aí fora? Então, fica essa reflexão. E o último momento aqui que eu gostaria de compartilhar é algo que o nosso amado irmão Divanilton até ministrou muito bem no domingo, que é sobre as tempestades da vida. No verso 35 diz que Jesus, ele acalma uma tempestade. E o que eu acho interessante é que Jesus falou no verso 35, vamos, entremos nesse barco e passemos para outra margem. Ou seja, eles tinham a palavra do Senhor ali disponível para eles. O Senhor tinha falado isso. O Senhor tinha declarado isso a eles. Mas aí, o que aconteceu? No meio ali do caminho, né, outros barcos os seguiam e um vendaval extraordinário, um temporal extraordinário, atinge ali o barco deles. Ondas, né, extravagantes, né, arremessavam contra o barco e o barco começou a encher de água. Os discípulos então, e a Bíblia diz que Jesus estava no meio do barco, dormindo em cima de uma almofada. Depois você pode ler aí. E eles então chegam para Jesus e falam: mestre, não te importa que morramos? Não te importa que pereçamos? Ou seja, a pergunta muitas vezes no meio da tempestade da vida é: Senhor, o Senhor não se importa por eu estar passando por essa dificuldade assim tão grande? E o Senhor, Ele espera a nossa reação, a nossa atitude. É interessante que Jesus acorda e manda acalmar os ventos, acalmar os mares e tudo fica tranquilo. E depois Ele começa então a falar para os discípulos, falar: olha, vocês precisam ter fé. Ou seja, no meio de uma tempestade, de uma crise da vida, você precisa confiar naquele que está dentro do barco. Nós todos temos o Senhor dentro de nós. E às vezes essas tempestades vêm, nos inundam, começam a nos encher de temores, de medo, de preocupação. Mas creia que o Senhor é aquele que está com você o tempo inteiro. O Senhor é aquele que nunca te deixará, nunca te abandonará. E Ele é aquele que pode declarar as tempestades e elas podem responder, elas podem obedecer. No final eles terminam dizendo: quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? O Senhor, Ele é aquele que tem a palavra final. Se Ele falar, as ondas na sua vida podem ser acalmadas. Os ventos, as tempestades podem passar em nome de Jesus. Seja edificado com essa mensagem. Tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus.